ser susceptível ou não às drogas, à dependência química ou alcoólica, o que for, a gente consegue identificar através do mapa. O mapa de nascimento, ele conta uma história sobre aquilo que é mais fácil, o que é difícil, e sobre as propensões, não só à doença, quanto aos vícios. Hoje eu vou comentar de uma cantora, que também era atriz, que ela faleceu de uma forma muito complicada. Ela teve um afogamento acidental numa banheira, foi em 2012, eu estou falando da Whitney Houston. Aqui na Wikipédia diz que ela foi considerada a melhor cantora de todos os tempos, uma garota negra que começou a cantar no coral de uma igreja. A mãe, ela fazia coro com a mãe. Não era classe baixa, mas também não era classe alta. E ela foi descoberta aos 22, 23 anos e foi uma coisa assim. Tem um filme na Netflix bem interessante sobre ela, isso me motivou a buscar o mapa. Uma leonina do 9 de agosto de 63, e o falecimento foi em 2012, com uma mistura de remédios, cocaína, álcool. Ela apagou dentro de uma banheira, se não me engano, de um hotel, e morreu afogada. É bizarro, e isso nos alerta sobre as drogas, né? A gente sempre imagina que as pessoas que tendem a buscar esses escapes, essas muletas, são pessoas talvez frágeis, em situações vulneráveis de dinheiro. E aqui a gente estava falando de uma cantora que ela superou Elvis e Beatles, porque ela ganhou mais Grammy que qualquer outro cantor. Ela ficou muitíssimo rica, muitíssimo, então tinha seu jato próprio e etc. E o pai era o empresário, e o pai meio que quebrou a garota, né? O pai, a gente vai olhar o pai aqui inclusive, o pai, ele administrou muito mal, e aí quando ela se deu conta, ela já estava viciada em cocaína, ela tinha perdido quase toda a fortuna. Mas hoje eu quero falar sobre as drogas e a dependência química, apesar que ela tinha um mapa muito, muito próspero com relação a dinheiro, e o dinheiro que não veio de marido, não veio de Mega Sena, o dinheiro que veio dela e da sua potência. Então, os alertas aqui: vai ter gatilho de cortisol para um signo. Parece que eu fico perseguindo esse signo, não é. A gente sabe que cada signo tem sua sombra. Sabemos que Áries, a sombra porque são agressivos, vão com os dois pés no peito das pessoas, não é? Satanás, inclusive, que Escorpião, seu lado sombra, que não esquece nada e acaba sendo vingativo. E que Peixes tem um pé profundo em vícios. Açúcar, cigarro, drogas, bebida é muito forte no signo de Peixes. E nós temos uma leonina com ascendente em Peixes, então vai guardando Peixes aqui nesse mapa, não é? Isso já nos diz, ela tem uma lua em Áries. Então, vamos pensar coisas sobre o mapa. Toda vez que eu pego um mapa que eu tenho muito Peixes, Netuno, que é o regente de Peixes, complicado. A casa 12, que é a casa de Peixes, complicada. Ou pouca terra no mapa, me acende um alerta, e eu já falo. Se é para a pessoa, se ela está fazendo para o filho, para o irmão, para o marido, aqui há problemas. Nós temos muito fogo, Sol em Leão, Lua em Áries, muito fogo, com um ascendente muito sensível em Peixes. E aí está faltando um elemento fundamental, que é a Terra, que diz assim: para com isso. A Terra, ela nos traz um realismo, um pragmatismo, um senso de, não
seja ridículo. É claro que eu não estou julgando, a gente precisa calçar o sapato de uma pessoa que é viciada para entender por que ela está naquele caminho. Mas o mapa, ele já aponta por que ela está naquele caminho. Uma quantidade enorme de água, uma quantidade enorme de um signo de peixes na sombra e falta de terra. E aí nós temos Netuno, que é o regente de peixes, fazendo uma quadratura, que é um aspecto difícil com o Sol dela. Esse é um ponto. E na casa 12, que é uma casa... a casa mais difícil de trabalhar, porque ela está no escuro, anterior a você nascer. Quando você está na barriga da sua mãe, você está na casa 12. Então, muitas vezes os processos ali são inconscientes. Ela tem um Saturno ali na 12, Saturno na 12, ele traz solidão, depressão, uma profunda tristeza, uma falta de enraizamento, né? Saturno rege Capricórnio e na casa do karma, que é a casa 12. E esse Saturno faz uma oposição ao Sol dela. O Saturno é o nosso pai. E o pai dela, ele foi responsável por ter dilapidado a fortuna dela. Uma parte, ela inclusive o demitiu. Há uma passagem, não é spoiler, porque isso tudo é verdade, há uma passagem no filme que ela vai visitá-lo. Ele tá mal no hospital e eles brigam por essa questão de dinheiro, e ela foi cruel, porque ela falou, eu perdi tudo por sua causa e tal, e aí um pouco depois ele morreu e tudo mais, né? E nós temos esse ascendente que está em peixes em oposição ao Mercúrio dela. Então, uma mente que é muito criativa, ela não compunha, mas ela tinha uma voz fenomenal. Ela tinha uma voz assim meio que de quem canta ópera e etc. E esse ascendente fazendo uma oposição ao Mercúrio, então uma falta de uma mente clara, e isso é muito maluco. E aí, gente, 3 anos depois, a única filha dela, eu não tenho um mapa aqui, mas eu sei o signo, a única filha dela morreu também numa banheira de overdose, não afogada, de overdose de drogas, remédios e álcool. Uma garota pisciana, olha o padrão. Era a única filha dela. Essa menina conviveu com essa mãe, com esse estrelato e essa fortuna, mas também com as drogas, né, indo para as clínicas de reabilitação. O pai também, ele tinha problemas principalmente com drogas, e essa garota foi encontrada morta. Então aqui fica a dica para você, leia os símbolos e os sinais, se é seu ou se são de pessoas próximas. Às vezes a gente nega, às vezes a gente acha que a gente consegue parar sozinho ou não. Eu fiz uma consulta ontem e uma pessoa muito simpática me disse, eu estou fazendo um date virtual e a pessoa é uma gracinha, mas eu estou preocupada porque em 1 hora de conversa, em 2 horas, essa pessoa toma 12 latinhas de cerveja. E daí eu disse, isso é alcoolismo, tá? Isso não é lazer. Se você toma 12 latinhas de cerveja todos os dias, você está com problema de álcool. E as famílias precisam olhar isso também, porque às vezes a pessoa nega, né? Lá no filme, o empresário, que é um judeu muito esperto no sentido de trouxe para ela muitos bons contatos, diz, você precisa ir para uma clínica de reabilitação, e ela diz assim, eu consigo parar quando eu quiser. Não consegue parar quando quiser. Então, assim, o alerta é aqui, existe no mapa seu marido, do seu filho, do seu irmão, um peixe desestruturado, no seu pior, porque no melhor a gente tem aqueles que salvam o mundo. Precisa ficar ligado nisso e procurar psiquiatra, psicólogo, as terapias, as religiões também ajudam, mas aí precisa realmente ir para uma clínica de reabilitação, porque essas pessoas, se elas estão nessa fragilidade sozinhas, elas não conseguem. Fica aí a dica, vem fazer seu mapa, mande uma pessoa que está passando por isso para fazer o mapa. Tchau.